Olá, um bom dia, uma boa semana para você. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou o pedido para o Tribunal de Contas da União investigar o preço dos combustíveis. E a Petrobras passou a divulgar diariamente os preços de gasolina e de diesel em todos os locais de venda às distribuidoras. Mais transparência em relação aos preços dos combustíveis. Essa é uma demanda cobrada há tempos pela sociedade, que vem sentindo no bolso os reajustes. O consumidor e o cidadão, ele tem direito a saber do que ele está sendo cobrado. Então, a política de preços da Petrobras, ela também não é transparente. Então, por isso, através da nossa comissão, da CTFC, que é a Comissão de Transparência e Fiscalização, aprovamos uma proposta para que o Tribunal de Contas da União fiscalize, investigue de que é composto esse preço. Agora a Petrobras divulga na internet a quanto vende a gasolina e o diesel em cada ponto de venda às distribuidoras, em vez de apenas a média nacional no país. Em Brasília, por exemplo, a gasolina é repassada às distribuidoras no valor de R$ 2,10 e o diesel R$ 2,35. Mas nos postos a realidade é bem diferente. R$ 4,29 a gasolina e R$ 3,77 o diesel. Este especialista explica que o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras é formado pelas cotações internacionais destes produtos e pela variação do dólar. Mas esses não são os únicos componentes do preço final. Nós temos os tributos, nós temos as margens dos distribuidores e revendedores, nós temos a mistura de biocombustível, tanto a gasolina como ao diesel. Isso varia, cada um desses agentes tem uma influência maior ou menor na composição desses preços. No caso da gasolina, o preço final é composto da seguinte forma: 32% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 44% são tributos, 13% custo da adição do etanol, 11% custo da distribuição e revenda. No caso do diesel, 55% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 24% impostos, 6% custo da adição do biodiesel e 15% distribuição e revenda. Roberto Piscitelli acredita que deveria existir um intervalo mínimo para que a Petrobras pudesse variar os preços. Por exemplo, numa época de redução do preço internacional da commodity, que a Petrobras acumulasse um pouco de gordura. E inversamente, quando o preço se elevasse, e essas oscilações às vezes são bruscas e são acentuadas, que durante esse período, digamos assim, de preços menos favoráveis do ponto de vista do consumidor interno, isso pudesse ser compensado com aquela gordura. Quando se fala o preço da gasolina, por exemplo, o preço do diesel, não estamos falando do carro de passeio apenas, não estamos falando da passagem do ônibus apenas, estamos falando aqui do preço de uma roupa que se compra, do preço do tomate, do preço do pão, porque tudo há um valor agregado, há uma cadeia de consumo, pelo frete principalmente, que faz com que se componham os preços finais dos produtos que são vendidos. Então, quando aumenta a gasolina, quando aumenta o diesel, aumenta também a conta no bolso do brasileiro. A casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros. E quem tem emprego com carteira assinada pode contar com a ajuda dos recursos do FGTS. Mas é preciso respeitar os prazos de carência. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças na lei do FGTS para agilizar o saque dos trabalhadores para a compra do imóvel. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma poupança para o trabalhador a partir dos depósitos feitos pelo empregador. 8% do salário bruto são destinados a uma conta vinculada. O bolo cresce e o governo utiliza os recursos para obras de infraestrutura, saneamento e construção de moradias populares. O saque do dinheiro pelo trabalhador acontece nos casos de aposentadoria, demissão sem justa causa e financiamento da casa própria. Em 2017, a arrecadação do FGTS foi de 123 bilhões de reais. Os saques alcançaram 118 bilhões. 77 bilhões para demissões sem justa causa, 19 bilhões para as aposentadorias e 16 bilhões de reais para aquisição ou construção de imóveis. Agora, nos casos específicos de movimentação do FGTS, a lei prevê alguns prazos de carência conforme a modalidade do saque. Ou seja, o trabalhador tem que estar vinculado um determinado tempo ao fundo de garantia
para fazer uso do dinheiro. A lei do FGTS prevê 3 anos de permanência no fundo para sacar o dinheiro para pagamento de prestações da casa própria, 2 anos para amortização do saldo devedor e 3 para a quitação do imóvel. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais reduz todos os prazos para 1 ano. Autor e relator do projeto de lei acreditam que a mudança beneficia o trabalhador, que paga juros de mercado pela casa própria e vê o seu dinheiro do FGTS corrigido pelos baixos índices da poupança. E é notório que os juros e custos bancários não costumam ser camaradas em hipótese alguma. A diferença entre as correções pagas aos trabalhadores das contas do FGTS e com os encargos aplicados nos financiamentos habitacionais. O Estado não deve travar, com pequenas questões de prazo ou burocracia, a realização do sonho da casa própria. Além disso, o dinheiro que sai do fundo alimenta o mercado, gera empregos e novos depósitos. É um ciclo virtuoso. E o trabalhador, se ele atrasar as prestações da sua casa própria, ele vai pagar um juros de até 9,5% ao ano, enquanto que o seu fundo de garantia rende em torno de 3% ao ano. 3 anos hoje é um prazo muito elástico. Com certeza é muito longo e nós puxamos para 1 ano. 1 ano ele já pode retirar o dinheiro, tanto para pagar dívidas junto ao sistema financeiro de habitação, como também para reformar a casa. E se não houver recurso para exame da matéria no plenário, o projeto que altera o prazo de carência para o saque do FGTS segue direto para a Câmara dos Deputados. Agora a gente acompanha a agenda das comissões que se reúnem hoje. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, vai ser realizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa uma audiência pública sobre a situação dos professores na reforma da Previdência. E às 3 da tarde pode ser votado o relatório sobre a medida provisória que estende até 31 de dezembro de 2019 o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental pelo proprietário ou posseiro rural inscrito no Cadastro Ambiental Rural. A liberdade de imprensa foi um dos temas tratados na sessão especial do Senado, realizada na última sexta-feira, em homenagem aos 54 anos da Rede Globo. Na sessão, os senadores elogiaram a atuação da Rede Globo, quinta maior emissora do mundo. Os brasileiros não seriam o que são hoje, com o mesmo sentimento de pertencimento cultural e nacional, sem as indispensáveis contribuições da Rede Globo de televisão. Sempre verificamos uma programação de elevada qualidade técnica e artística. O jornalismo da emissora é referência nacional e internacional, reconhecido pelo respeito, pela verdade. A defesa da liberdade de imprensa também foi comentada. Um momento histórico urge a necessidade de fazer a homenagem nesse ato à atuação da imprensa. É a nossa Constituição que proclama, no seu artigo 5º, sobre a liberdade de imprensa. Diz a Constituição: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. O Randolph destacou a questão da parte jornalística, da parte daquilo que Ulisses Guimarães chamava Sua Excelência o fato, mas o fato verdadeiro, não o fato mentiroso, não o fato fraudulento, o fato verdadeiro. E isso a Rede Globo tem feito. Nós estamos num momento muito difícil, onde os nossos companheiros jornalistas, algumas pessoas mais conhecidas da tela, né, que apresentam jornais, são muito agredidos através da mídia social, de uma forma muito violenta, muito pessoal, por grupos, né, extremados. Então, essas palavras aqui confortam muito e é muito bom ver que pessoas que realmente representam o povo, né, estarem pronunciando essas palavras, pessoas de origens políticas diferentes, né, de ramos políticos diferentes, mas todos atrás da verdade dos fatos. Na saída da sessão, o presidente do Senado falou aos jornalistas sobre a reforma da Previdência. Davi Alcolumbre disse que o Congresso vai aprovar um texto que traga o equilíbrio das contas públicas e a tranquilidade jurídica necessária para a geração de empregos.
Há sim na reforma pontos que há certa divergência entre deputados e senadores, natural da democracia, vamos debater, mas nós vamos entregar para o Brasil uma reforma que possa de fato equilibrar as contas públicas e dar tranquilidade jurídica para o Brasil se desenvolver, para gerarmos emprego, gerarmos renda para a população e darmos para os brasileiros o que eles esperam da classe política. Emprego, é isso que os cidadãos brasileiros querem e essa reforma vai proporcionar isso. Terminou em Brasília o 15º acampamento Terra Livre, a maior assembleia de povos originários do Brasil. Participaram cerca de 4.000 lideranças indígenas de todo o país. Na sexta-feira, eles marcharam pela esplanada dos ministérios, protestando, entre outras coisas, contra a transferência da demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, da FUNAI para o Ministério da Família e contra a ideia de municipalizar a saúde indígena. Milhares de indígenas das 5 regiões do país que participaram do 15º acampamento Terra Livre em Brasília marcharam pela esplanada dos ministérios. O trajeto da marcha não é longo, mas o objetivo é grande. Nenhuma gota a mais de sangue indígena derramado. Um povo que luta pela demarcação do seu território. Eles que já passaram dos 10 milhões, hoje, segundo o censo de 2010, não chegam a 900 mil indivíduos. O cacique do povo Pipipã de Pernambuco explicou que o processo de demarcação da aldeia dele está parado no Ministério da Justiça desde 2017, mas ele tem esperança de conseguir resolver tudo logo. Índio não quer nada mais daquilo que era dele. Queremos uma parcela daquilo que perdemos, porque a terra para nós, ela não é um símbolo do agronegócio, ela não é objeto de especulação, ela é o solo dos nossos ancestrais. Ela é a mãe que nos fez nascer, ela é a mãe que sustenta e ela é a mãe que nos abraça quando passamos dessa vida para outra e somos abraçados carinhosamente por ela até o fim. Este ano, as mulheres indígenas realizaram seu primeiro encontro nacional, um movimento de empoderamento. A mulher indígena sofre muita violência dentro do território, e não só dentro do território, mas em todo, né? Então a gente falou um pouco sobre isso também, porque eu acho que é importante a gente abordar esse tema, né? Que é muito difícil para nós mulheres discutir isso. A mulher dentro das aldeias, a maioria é visto como só reproduzir, só reprodutora. Mas ao mesmo tempo, quem segura a cultura, quem ensina a cultura, quem motiva nossos jovens, quem motiva nossos homens a vir lutar, somos nós que incentivamos. Foi um momento de reunião também para jovens indígenas. O estudante de Ciências Sociais demonstra a vontade de levar adiante a luta dos antepassados. Eu me sinto muito triste como a gente vem lutando desde 1500 e agora a gente completa 519 anos. E a gente não, como eu sempre costumo falar, a gente não podemos recuar agora. Paramos de lutar desde 1500, a gente não existiria mais. E a gente está aqui resistindo para existir. E os jovens comunicadores usam a tecnologia para divulgar as batalhas atuais para os parentes que não puderam vir a Brasília. Vou passar por cada as aldeias para eles terem que ver também os nossos trabalhos. Não, eu queria ser assim, eu gosto de discutir sobre a política, então eu quero ser gente que trabalha com a política, né, busca a informação, né, depois passa para a comunidade. Isso que eu queria fazer quando eu ser adulto. Jornalista? Ou político? Não, eu queria ser o político, assim. O pajé Chavante, já bem mais experiente na luta, se preocupa com a aposentadoria e pede respeito para os idosos. A gente, governo, se lembra o idoso de todo o país, do povo do Brasil.
Delegações indígenas foram recebidas nos Ministérios da Saúde e da Justiça. No primeiro, tiveram a promessa de que a ideia de municipalizar a saúde indígena está descartada. Quanto ao pedido de volta da FUNAI e das demarcações de terra para o Ministério da Justiça, não houve resposta. Foro privilegiado de autoridades, reformas da Previdência e do sistema financeiro. Assuntos da entrevista de hoje com o senador Álvaro Dias. Reforma da Previdência, tributária, fiscal e do sistema financeiro. Nosso convidado hoje é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que vai conversar com a gente sobre as reformas que considera necessárias para o país. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, o senhor fala nos seus pronunciamentos em um divórcio entre o Estado e a sociedade brasileira e na necessidade de refundar a República. O que seria isso? Olha, isso vem de longe, né? Porque quando se instituiu a República, lá no interior da Bahia, em Canudos, nós tivemos uma revolta popular, exatamente em razão do divórcio que existia entre governantes e o povo. E desta revolta se dizimou uma população inteira de Canudos, a chamada Revolta de Canudos. Então, a nossa república tem já o vício de origem, né, que é a distância entre autoridades e a população. Pois bem, nós estamos vivendo esse divórcio hoje. As instituições públicas brasileiras estão muito distantes das aspirações da sociedade. É por essa razão que há uma negação reiterada da existência da República. A República que temos mais parece, às vezes, com o Império, porque passa a impressão, a maioria do povo, que trata-se de um grupo, autoridades constituídas, que usam o poder para preservar os seus privilégios, em prejuízo do interesse maior de toda a população. Quando nós falamos em refundação da República, nós pregamos a mudança desse cenário, que passa por reformas essenciais. A reforma da Constituição, em muitos dos seus dispositivos, a regulamentação de dispositivos constitucionais, mas, acima de tudo, a prevalência da lei. E há algo insubstituível: todos devemos ser iguais perante a lei. Se queremos instituir e consagrar a República para valer, nós temos que respeitar a lei. Todos devemos nos submeter a ela. Somos acusados de legislar mal. Muitas vezes até legislamos bem, mas a lei é interpretada ao sabor de conveniências e de circunstâncias. E isso estabelece o divórcio. O interesse da população é um, o interesse das autoridades é outro. Esse conflito que há hoje entre os poderes tem muito a ver com essa realidade. Senador, de que instituições o senhor está falando? O Congresso é eleito, o presidente é eleito, os governadores são eleitos? Eu falo do Executivo, eu falo do Legislativo, eu falo do Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido esse fosso enorme, né? Colocando a população muito distante. Se colocando acima da Constituição, ao invés de se constituir guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, rasga a Constituição porque se considera acima dela. Nós tivemos, nestes dias ainda, censura a uma revista, a revista Cruzoé, o site O Antagonista, o inquérito para investigar internautas que supostamente estariam desagradando ministros do Supremo Tribunal Federal, uma violência ao que existe de legislação no país. Nós estamos realmente distanciados. Então, quando se fala, olha, não se pode estabelecer esse conflito entre os poderes, instalar uma CPI, lava-toga, por exemplo, incitar ao conflito. Não, o conflito que há é entre as instituições e a população. E, senador, como é possível promover algum tipo de conciliação? É exatamente
acabando com os privilégios das autoridades é um bom começo. Eu faço questão de salientar que há lá na Câmara um projeto que já passou pelo Senado e não foi fácil, e demorou, mas passou, está na Câmara aguardando deliberação, só a deliberação, já passou por todas as fases da tramitação, está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. É um projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades no Brasil. E não são poucas as privilegiadas, são mais de 55 mil autoridades. O foro privilegiado ganhou asas e voou na Constituinte de 88. E hoje é uma excrescência, é uma imoralidade, é um retrocesso. Se você vai aos Estados Unidos, quais são as autoridades privilegiadas com um foro especial? 0. Você vai na Alemanha, 1 autoridade. Você vai em Portugal, 3. Pode percorrer o mundo, não há nada igual ao que há no Brasil. Esse estandarte da impunidade, que é o foro privilegiado, coloca lá num patamar de superioridade autoridades que nunca são julgadas. Eu vou só dar um número aqui para encerrar esse assunto, porque não precisa mais, não é? Nós tivemos em 5 anos da Operação Lava Jato 850 condenações em primeira instância, ou seja, dos que não possuem foro privilegiado, sejam ex-presidentes, sejam ex-ministros, ex-parlamentares, ex-governadores. Foram 850 condenações com 3.000 anos de prisão. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, em 5 anos, apenas uma condenação. Portanto, essa é a diferença. A diferença é o foro privilegiado. Se nós queremos nos aproximar, ou se nós queremos trazer a sociedade para mais próximo de nós, nós temos que começar acabando com os nossos privilégios. E este é o privilégio do momento. Em razão da Operação Lava Jato, ele está presente no dia a dia do noticiário. Então, é preciso acabar com ele com urgência. Senadora, a Previdência também tem sido, para voltar a falar sobre reformas, a Previdência também tem sido tratada como uma forma, a reforma da Previdência como uma forma de também combater privilégios, né? O senhor disse que a Previdência precisa sim de aperfeiçoamentos, mas que a atual reforma que está sendo debatida não chega perto de ser a solução para o déficit público, né? O que o senhor pode explicar? Pois não. Olha, estão colocando a reforma da Previdência como o próximo milagre, né? Capaz de salvar o Brasil, de resolver todos os nossos problemas. Não teremos mais problema algum no Brasil se aprovarmos a reforma da Previdência. Isso é uma falácia, isso é um atentado à nossa inteligência. Fala-se numa economia de R$1 trilhão em 10 anos. Primeiramente, é preciso dizer que não estão dizendo com que premissas, quais premissas foram utilizadas para esta conclusão, que a economia será de R$1 trilhão. Poderiam dizer 2 trilhões, que eu acreditaria da mesma forma. Por quê? Porque não apresentam as premissas para se chegar a esta conclusão. A promessa do governo é apresentar na comissão especial, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas não deveria ter apresentado, meu Deus do céu. Vão apresentar quando? Depois de todo esse nervosismo? Enfim, mas vamos admitir que seja real essa economia de R$1 trilhão. Essa economia desaparece em apenas 2 anos, com o déficit nominal, que é o déficit primário, somado ao valor dos juros pagos na rolagem da dívida pública. Então, são 517 bilhões esse ano. Em 2 anos, liquida-se a economia de 10 anos. Basta dizer isso para concluir. Não é suficiente a reforma da Previdência. Existem outras reformas importantes. É preciso limitar o gasto público, as despesas, eliminar o desperdício, conter o endividamento avassalador. Nós não estabelecemos o limitador do endividamento e isto é obrigação constitucional. Há questões fundamentais que não estão sendo ainda encaradas com a necessária celeridade e competência. Em relação à reforma do sistema financeiro, senador, o senhor defende que ela é necessária? Esse é o grande desafio. Por que falar só em reforma da Previdência? O déficit da Previdência é considerado a causa maior e não é a causa maior. Até porque, se nós
analisarmos bem, vamos dar aqui um dado importante. Em 2016, o déficit da Previdência alcançou 280 bilhões de reais. Responsabilidade das desonerações, 144 bilhões. Responsabilidade da DRU, 92 bilhões. Portanto, sem desonerações e sem DRU, o déficit seria 22 bilhões apenas. Portanto, o problema não é a Previdência. Eu não estou dizendo que sou contra a reforma, eu sou favorável à reforma, porque eu desejo modernização. Mas a reforma que eu prego é aquela que interessa à população e não apenas ao governo preocupado em tapar buracos da sua própria incompetência, abertos nas finanças públicas. A reforma da Previdência tem que encarar o futuro do brasileiro, que precisa ter uma aposentadoria digna para viver os últimos anos da sua existência com a dignidade que merece viver. Portanto, esta é uma questão fundamental. Eu falei em desonerações, esse ano são 310 bilhões. Agora, eu pergunto aos governos que adotaram essa política, que são os governos passados, que são os governos do PT, quem foi beneficiado com as desonerações? O trabalhador gerou emprego? Não, não gerou emprego. O consumidor foi beneficiado? Houve redução no preço dos produtos? Não, não houve redução no preço dos produtos. Então, o benefício das desonerações ficou no caminho. Ficou concentrado em nichos, grupos econômicos. E os municípios foram beneficiados? Ah, os municípios foram prejudicados. Eles foram consultados? Não, não foram consultados. Os municípios e os estados perdem neste ano, em razão das desonerações, perdem de receitas 65 bilhões de reais. E nós ficamos aqui discutindo migalhas para os nossos prefeitos. Eu digo migalhas porque são migalhas, diante do contexto da economia nacional, do bolo tributário nacional, são migalhas as chamadas emendas parlamentares. Ao invés de discutirmos para valer mesmo, né? Isso cabe ao governo, tem que partir do governo, do executivo, porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo de muito poder. Então nós temos que promover essas reformas. A reforma financeira ou a reforma bancária é o calcanhar de Aquiles, é o grande desafio do governo, porque nós somos reféns do sistema financeiro. São mais de 60 bilhões de brasileiros endividados, porque o governo é generoso com os bancos. Os governos foram generosos demais com os bancos do Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.